Fala pessoal, professora Bianca na área, tudo bem com vocês? Vim trabalhar um pouquinho da biologia do Enem, tá? A gente vai ver aí alguns assuntos que caem mais no Enem. E hoje eu trouxe para vocês uma ideia um pouco relacionada à ecologia. Ecologia é um dos assuntos que mais são abordados no Enem e normalmente a ecologia tende a mostrar alguma coisa que está errado, né? Alguma coisa que não está bem na natureza, porque a gente sabe que realmente muitas coisas não estão, né? Então, um dos temas mais abordados no Enem são os impactos que algumas situações têm causado no nosso planeta, né? Um desses assuntos mais cobrados no Enem tem sido a bioacumulação e a magnificação trófica, tá? São pontos um pouquinho diferentes, na verdade um está relacionado ao outro, mas não são necessariamente a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aí o que o Enem tende a abordar nesse assunto para vocês, tá bom? Então, dos impactos ambientais, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a bioacumulação e a magnificação trófica, né? Eu deixei como tema principal aqui a magnificação trófica, mas vai acontecendo ao longo do processo a bioacumulação. Então, o que é a bioacumulação e a magnificação trófica? É a contaminação ou a concentração de um determinado componente nas cadeias alimentares. No caso da bioacumulação, é quando um organismo vai possuir esse metal, esse agrotóxico, qualquer coisa que não seja biodegradável e vai começar a acumular no corpo desse indivíduo. Então, vamos supor que eu tenha uma toxina, eu tenho um metal pesado, um agrotóxico, sendo jogado aí num rio, num lago. Um determinado organismo, nesse caso aqui, ó, um organismo autótrofo, ele não vai ter condição de metabolizar essa substância, ele não vai ter condição de reagir a essa substância, não vai conseguir biodegradar e essa substância tende a se acumular no corpo dela. Nesse caso desse indivíduo, ele está sofrendo uma bioacumulação. Bioacumulação. Agora, no caso dos outros indivíduos, quem vai comendo esse ser autótrofo, como é o caso do zooplâncton, e aí no caso de quem vai comer o zooplâncton, que são os pequenos peixes, e quem come os pequenos peixes, que são os peixes grandes, eles tendem a acumular essa substância ao longo do corpo deles. Por quê? Vamos supor que um organismo autótrofo tenha aí uma determinada contaminação de um metal pesado ou de um agrotóxico. Vamos supor que ele incorpore 4 partes por milhão no corpo desse indivíduo. Ele não vai conseguir metabolizar essa estrutura e isso vai se acumular. Quando o zooplâncton comer esse indivíduo autótrofo, a tendência é que ele não coma só um. Então, se ele comer 2 desses indivíduos, só o zooplâncton agora tem 8 partes por milhão. Se o pequeno peixe que come o zooplâncton comer 2 zooplânctons, só ele vai ter 16 partes por milhão. A tendência é que essa substância se acumule ao longo da cadeia alimentar. Portanto, agora eu estou falando de um processo de magnificação trófica. Então, qual é a diferença? Quando eu falo de bioacumulação, eu estou falando sobre um organismo específico. Por exemplo, o organismo autótrofo, ou, por exemplo, um pequeno peixe, ou, por exemplo, um peixe grande. Agora, quando eu falo sobre a bioacumulação, eu estou falando sobre essa substância se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Porque eu tenho seres vivos comendo quantidades maiores de seres vivos. A tendência é que na magnificação trófica, os últimos indivíduos da cadeia sejam aqueles que vão incorporar maiores concentrações dessa substância. Pode ser um DDT, pode ser um material radioativo, pode ser um agrotóxico, pode ser um metal pesado, né? Então, pode ser qualquer uma substância que não seja biodegradável. Essa substância não biodegradável tende a se acumular ao longo da cadeia alimentar. Volta para mim aqui, por favor. Quando eu falo, nesse caso, então, de uma bioacumulação ou de uma magnificação trófica, eu estou te mostrando que organismos conseguem metabolizar determinadas substâncias. Quando a gente come alguma coisa, essa substância cai no nosso corpo, a gente degrada essa substância, devolve, né, passa por um processo de degradação, joga para fora aquilo que a gente não quis, aquilo que não foi reabsorvível, né, que a gente não vai utilizar,
E aí, isso foi biodegradável. Algumas substâncias não são. Se essa substância não é biodegradável, ela tende a se acumular, porque eu não consigo degradar ela. Isso é bioacumulação. À medida que a gente vai passando isso ao longo das cadeias alimentares, isso vai sendo chamado de magnificação trófica. Seres de topo de cadeia alimentar tendem a ter aí uma concentração muito maior desse composto. Joga aqui na tela de novo que eu vou mostrar uma questão do Enem, como foi cobrado isso já no Enem. Então, ó, Enem 2021. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração do município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, ele já te deu uma sequência de cadeia alimentar aí. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Então, ele te mostra uma sequência de cadeia alimentar. Primeiro, ele te mostra o fitoplâncton, depois as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros, os golfinhos. Pensando aí nessa cadeia, eu tenho um indivíduo, né, no caso aí de um mamífero, que é topo de cadeia, que está lá no final da cadeia alimentar. Então, nesse ponto, ele te pergunta, quem é que tem a maior concentração, quem tem os compostos em maior concentração nesse organismo? E aí a gente tem como resposta os golfinhos. Ele te dá todas as opções, mas os golfinhos seriam, né, aqueles que vão ter a maior concentração de compostos devido à posição da cadeia alimentar em que eles se encontram. Tá? Pessoal, muito obrigada. Obrigada, professor Reginaldo Veras. Até a próxima.